O escudo é uma arma de defesa. Sabe o que é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você está fraco na fé, está caído, você acha mesmo que enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, muitos irmãos estão no meio da rua batendo perna nessa hora? Você acha mesmo que ele vai conseguir essa fé na palavra de Deus? Sem ele ouvir a palavra, ele vai conseguir vencer as tribulações que vêm sobre ele? Impossível. Você tem que se revestir, meu filho, é da armadura de Deus. Quem está revestido da armadura de Deus é poderosíssimo contra o inimigo. O escudo quebrou-se. E um verdadeiro soldado, quando ele está ferido, ele não desiste da batalha, não. Ele vai até o fim, porque ele está pronto para morrer pelo seu exército, pelo seu país. No nosso caso, nós temos que estar prontos para morrer pelo Senhor, nosso Deus. É assim que a igreja primitiva caminhava. É por isso que os irmãos eles iam para a boca dos leões, iam para fogueiras, mas eles não negavam Jesus, permaneciam firmes, fiéis ao seu Senhor. Soldados valentes, lutadores, que não desistem no meio do caminho. E é esse tipo de cristão que Deus quer ver em você. Deus não quer que você seja um cristão derrotado, aquele que fica o dia inteiro se maldizendo, se lastimando por uma coisa que, se ele entrasse na presença de Deus, facilmente Deus resolvia o problema. Facilmente. Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus. Vamos ver o versículo seguinte aqui. Depois a gente volta lá para Lucas de novo. Olha só o que aqui diz no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Tomai também o capacete da salvação. Por que Paulo compara a palavra de Deus com um capacete e com uma espada? O que Paulo compara com essas duas coisas? Não sei se você já percebeu, mas um capacete, a função dele é proteger a cabeça. Não é assim? Quando a gente coloca um capacete para andar de moto, você anda, coloca na cabeça como proteção da sua cabeça. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a palavra de Deus, ela tem que estar impregnada na sua cabeça. Tem que estar impregnada aqui, ó, no capacete. Isso impedirá que você se corrompa com o mundo, se contamine com o mundo. E esse é o problema de muitos irmãos. Eles conhecem a verdade, mas a palavra não está impregnada aqui. Sabe por que ela está impregnada aqui? O inimigo não consegue derrubar, porque está impregnada significa dizer que você está vivendo na prática a palavra. Não se trata de teoria, se trata de prática de vida cristã. E o Evangelho é prática de vida.
O Evangelho não consiste em palavras. Você tem que viver a palavra. Quando a palavra não está impregnada aqui dentro da sua cabeça, você vai sofrer um verdadeiro bombardeio do mundo. E facilmente você será contaminado, infectado pelo mundo, atraído e engordado pelo pecado. Irmãos, o pecado é um engano. O pecado nos engana. Você está entendendo? O pecado te separa de Deus. E é por isso que ele é enganoso. Quando você se afasta de Deus, você se aproxima de quem? Pense. Nós estamos entre Deus e o diabo. Se eu me aproximo de Deus, eu me distancio do diabo. Se eu me afasto de Deus, eu me aproximo do diabo. É assim que funciona. Glória a Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa. É impossível que alguém se aproxime de Deus e tenha uma intimidade com Deus e ele permaneça do mesmo jeito que ele estava. Impossível. Ninguém que se aproxima de Deus e tem um relacionamento verdadeiro com Ele caminha no Evangelho vivendo uma vida de pecado e tropeço. É impossível. Quando você vê um crente que está andando desregrado, desobedecendo ao Senhor Jesus, tropeçando aqui e acolá porque ele está andando fora da palavra, ele não está tendo mais relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Através da oração. Tem gente que vai para a igreja esperando Deus falar com ele. Meu filho, Deus fala com você toda hora através da sua palavra. Você precisa falar com Deus. Como é que você fala com Deus? Através da oração. Então você precisa ter vida de oração com Deus. Glória a Jesus. Agora volta lá para o Evangelho de Lucas, para te mostrar o que é uma serva de Deus que tinha vida de oração e jejum com o Senhor. Olha a diferença. Lucas 2, versículo 37, diz assim: e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e oração, de noite e de dia, detalhe, viu? Uma senhora de 84 anos estava constantemente no templo do Senhor. E ela não ia para a casa de Deus em todo jeito, não. Ela estava em jejum e oração, de dia e de noite, servindo a Deus com alegria, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então é com esse exemplo de servo e serva de Deus que nós devemos nos comparar, nos vivenciar, porque nós lemos tão pouco a Bíblia que nós deixamos de pegar como exemplo de vida os servos de Deus que estão aqui nessa palavra e começamos a querer ter como espelho pessoas mundanas, carnais, ímpias.
Nós precisamos olhar mais para a palavra, irmãos. Glória a Deus. Porque é a palavra de Deus que nos traz curas, milagres. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que transforma. Glória ao Senhor. O pior do pecador e o verdadeiro servo de Deus. Só tem a palavra de Deus que faz isso. O Espírito Santo. E para que Deus possa agir na tua vida, você precisa ter uma vida de oração com Ele. Esse é o problema do porquê que tanta gente está caída. Deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ter um contato com Deus. E quando vai ver, o inimigo tem ceifado a alma. Glória a Deus. Perceba que a profetisa Ana, ela vivia em constante oração e jejum. E era uma pessoa que amava estar na casa de Deus. E é esse tipo de sentimento que você tem que ter no seu coração. Igual o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que é estar sempre na casa de Deus? É você ser um cristão compromissado com o Senhor. E este é um outro problema que tem se agravado no meio da cristandade. Os cristãos, eles não têm mais aquele compromisso com Deus que os cristãos do passado tinham. Tem crente que vai para a igreja atrás de entretenimento. Tem outros que vai atrás de cura. Tem outros porque está almejando uma bênção material. E poucos vão à igreja porque querem assumir um compromisso sincero e verdadeiro com Deus. Poucos. Então, a falta de compromisso com a palavra de Deus faz com que um crente caia. Isso já tem derrubado muitos cristãos. Olha para a vida de Sansão, para você ver o que era um crente desobediente a Deus e descompromissado com a obra de Deus. Hoje, as pessoas deixam de ir para a casa de Deus por qualquer motivo. Qualquer motivo. Hoje tem culto, hoje eu não vou não porque eu marquei um compromisso com um amigo meu. Não, hoje tem culto, hoje eu não vou não porque eu tenho uma prova para estudar, não dá para mim não. Não estou dizendo que todos os irmãos fazem isso. Outros que têm um compromisso na obra de Deus, por exemplo, dia de ensaio. Todo cristão sabe o dia de ensaiar. Então ele sabe que tem um compromisso marcado para ir naquele dia e naquele horário. Tem irmão que desaparece quando é com 2, 3 dias depois e ele diz: não, irmão, eu fui para a casa de um amigo meu. Sim, mas e o compromisso com a obra de Deus? Você tinha um compromisso marcado com a obra de Deus, naquele dia e naquele horário. Estão trocando o infinito pelo finito. Olha como é que a vida de um cristão vai se destruir. Tem irmão que caiu na glutonaria e não consegue mais jejuar. E aí a vida espiritual está destruída e não sabe por que ficou com a vida daquele jeito. Olha, meu filho, o que sustenta um cristão é a oração e o jejum.
Eu não me esqueço de quando eu entrei na igreja, não. A nossa igreja é uma igreja de oração e jejum. Se você prestar atenção, os irmãos mais antigos, quando tem oração na igreja, eles não perdem um culto de oração. Se você prestar atenção os jovens, é um pinga-pinga de jovens no culto de oração. Um culto de nós buscarmos bênção de Deus, nós buscarmos poder de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo. As pessoas não querem orar, elas não gostam de jejuar, não gostam de orar. Elas querem uma igreja onde elas possam permanecer dentro da igreja e no mundo ao mesmo tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus isso não existe. Jesus, ele foi claro e objetivo. Ele disse assim: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Nós estamos sempre diante dessa escolha: servir a Deus, permanecer servindo a Deus, ou servir ao mundo. Eu faço igual aquele louvor: escolho Deus. Sei que nós somos falhos, eu sei que nós cometemos erros, que nós pecamos muitas vezes, mas nós não podemos negar o nosso Senhor, de jeito nenhum. A gente comete erros, comete falhas, a gente entra na presença de Deus em oração, pede perdão a Deus, se levanta e parte para a batalha de novo. Quem foi que disse que um soldado numa guerra ele só tem vitórias? Tem momento que ele vai ao chão também. Só que quando ele vai ao chão, ele levanta e parte para a guerra de novo. Assim também é a vida do cristão. Você tem que aprender a cair e se levantar também. Não esqueça que você tem um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Nosso Deus, Ele é poderoso. Vai lá para Tiago. Tiago, capítulo 5 e versículo 16. A oração é o que nos mantém firmes na presença de Deus. Diz assim, apóstolo Tiago, capítulo 5 e versículo 16, a palavra de Deus diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção nisso aqui. Olha a importância de você estar na casa de Deus. Preste atenção. Tiago diz: orai. Primeiro ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, se está passando por um problema, se está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, e você está percebendo que você não está tendo forças para vencer aquilo, chega para os teus irmãos e confessa: irmãos, eu preciso de oração, porque eu estou em pecado e eu quero me libertar desse pecado. A igreja entra em oração com você e Deus liberta você. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é uma unidade. Ela é unida. A igreja do Senhor Jesus é um corpo. Não sei se você já percebeu, mas um corpo ele é constituído de muitos membros. E esses membros, eles dependem uns dos outros.
também somos nós. Nós precisamos uns dos outros. E para que essa unidade ela permaneça, nós precisamos estar juntos, unidos na casa de Deus. Para nós confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, porque Ele está dizendo que quando nós fazemos essas coisas, nós somos sarados. Isso aqui cura feridas, irmãos. Isso aqui sara a alma daqueles que estão doentes. A oração, ela é a base de sustentação do cristão. Sem a oração não tem cristianismo. Sem oração nós não somos cristãos. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Uns pelos outros. E para isso nós precisamos estar unidos em união. Um vai levantando o outro. Vai ter dia que você está com a sua fé lá em cima. E aí você vai ajudar um irmão que está com a fé lá embaixo. Vai ter dias que aquele irmão que estava com a fé lá embaixo e a sua estava lá em cima, a fé dele vai estar lá em cima e a sua vai estar lá embaixo. Aí aquele irmão, ele vai ajudar você a se levantar. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que ele está dizendo, orai uns pelos outros, e no final ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção nisso aqui. Se a oração de um único justo consegue abalar o inferno, imagina a igreja inteira orando por uma causa. Você acha mesmo que vai ter doença que permaneça em pé? Vai ter pecado que permaneça em pé? Vai ter lepra espiritual que permaneça em pé? Uma igreja inteira orando por uma causa? É impossível. Só que para isso, a pessoa que está doente espiritualmente, ela precisa crer. Ela precisa querer ser ajudada. E para isso ela precisa vir à casa de Deus. Ela precisa ela precisa estar junta com os outros irmãos. Senão, meu filho, fora do apreço, é impossível. Deus não vai trabalhar na vida de uma pessoa se Ele não der lugar, não. Impossível. Para que Deus trabalhe na sua vida, você precisa dar lugar para Ele. Você precisa buscar a face do Senhor. É assim que funciona, é algo simples, não tem nada de difícil nisso. Isso que eu estou falando aqui é o básico do cristianismo, é o basicão do cristianismo. Essa mulher, ela era uma mulher de oração, uma mulher de jejum. Por que a Bíblia fala tanto de jejum e a igreja moderna não prega sobre jejum? Interessante, né? Há 15, 20 anos atrás, duas coisas, aliás, três coisas que eram importantíssimas na igreja: oração, jejum e a ressurreição. Todo mundo pregava sobre oração, todo mundo pregava sobre jejum e todo mundo pregava sobre a ressurreição. Todos. Hoje nós não vemos mais isso. Hoje as igrejas falam de tudo, mas menos em oração e jejum. Ressurreição, então, nem se fala mais. Nem se fala mais. Deixa eu te dizer o quanto que o jejum é importante para a tua vida. Quando Deus foi instituir
aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento. Quando foi para Deus dar a lei a Moisés, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Oração e jejum. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Quando Jesus foi batizado, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, antes de Jesus iniciar o seu ministério, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós temos aí dois exemplos básicos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E se eu fosse pegar aqui todos os textos da Bíblia que fala de jejum e oração, nós ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre isso. Então isso é uma prática, era uma prática da igreja desde o tempo de Israel. O povo judeu jejuava. O povo cristão, a igreja, era uma igreja de oração e jejum. Por que nós não podemos mais ser uma igreja de oração e jejum? Isso tem causado a derrota de muitos cristãos. Não basta só nós termos um amplo conhecimento das Escrituras. Esse conhecimento não pode ser teoria. Tem que ser uma prática de vida cristã. É assim que está na palavra de Deus. E nós precisamos aprender a voltar a sermos cristãos de oração e de jejum. Irmãos, o cerco está se fechando. O anticristo está às portas. Logo, logo, vai se iniciar uma perseguição implacável sobre os cristãos. E aí você vai precisar. Como você vai precisar ter uma vida de oração e jejum. Glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que fazer 40 dias e 40 noites de jejum. Eu apenas estou citando um exemplo. Mas sabe como é que a gente começa? Quando a gente está enferrujado. Você começa jejuando até 9 da manhã, depois você passa para 10, depois você passa para 11, depois para 12. Quando você menos esperar, você está jejuando o dia inteiro. No início da nossa igreja, tinha irmãos que jejuavam, era 7 dias com 7 noites. Tinha irmão que fazia 2, 3 dias de jejum, na maior naturalidade do mundo, a coisa mais simples do mundo. E quais são os benefícios que nós